Olá! Hoje a gente vai fundo nos ensinamentos de Jesus, lá em Mateus 6. O foco, são três práticas bem centrais: a esmola, a oração e o jejum. Uhum. Temos os textos aqui, umas notas para nos ajudar a entender melhor. A ideia não é só saber o que fazer, mas assim, o porquê e o como, qual a motivação certa. Exato. E claro, como fugir da hipocrisia que Jesus tanto alertou. Ele já começa direto, em Mateus 6, versículo 1. Cuidado, para não fazer as coisas só para aparecer, porque a recompensa mesmo vem lá do Pai. Perfeito. E é bom lembrar, Jesus não estava inventando a roda. Esmola, oração, jejum, isso já existia. Ah, sim. O que ele faz, e isso é, assim, revolucionário, é mudar o foco. Tirar daquela coisa pública, da ostentação e levar para a sinceridade do coração ali diante de Deus. Bem diferente do que ele criticava. Esmola. As fontes dizem que a palavra original não era só sobre dinheiro, Tinha a ver com compaixão, com ajudar quem precisa. Isso mesmo, é um conceito com raízes bem antigas, Já estava lá no Antigo Testamento, tipo Deuteronômio 15, e volta no Novo, como em Efésios 2, falando das boas obras que Deus preparou para a gente fazer. Uhum. E o ponto-chave aqui é a intenção. Totalmente o oposto dos fariseus, que, como diz lá em João 5, gostavam mais do elogio das pessoas do que da aprovação de Deus. Pois é. Mas olha que interessante. Buscar a recompensa de Deus não é o problema. O próprio Jesus, Hebreus 12, lembra a gente, ele suportou a cruz pensando na alegria que viria depois. Nossa, é verdade. E Moisés também, Abriu mão do Egito de olho no futuro, na recompensa celestial. Deus vê o coração, 1 Samuel 16 diz isso. E às vezes a própria alegria de ver alguém sendo ajudado já é parte dessa recompensa. Que perspectiva interessante! E aquela citação do Didaqué que a gente viu, que tu esmola sua em tuas mãos, até saberes a quem dar. Isso soa como prudência, Exatamente. Uma responsabilidade, um discernimento no dar, não é só dar de qualquer jeito. Um chamado à sabedoria mesmo na generosidade. Essa tensão, entre o que está dentro e o que está fora. A motivação secreta e a pública. Isso fica ainda mais forte quando Jesus fala da oração. Fica assim. Ele contrasta aquela oração para todo mundo ver nas praças com a oração no cantinho. E tem um detalhe aí na língua original, no grego, que é fascinante. O tal quarto secreto que Jesus menciona, a palavra é tameion. Tameion. O que significa? Significava dispensa ou, olha só, lugar de guardar tesouros. Uau! Sério? Sim, a imagem é muito forte, Quer dizer, é ali na intimidade com Deus, escondido, que a gente encontra os verdadeiros tesouros espirituais. E o Pai, que vê esse secreto, recompensa. Nossa, isso muda bastante a forma de ver. E aquela parte das vãs repetições? Significa que não pode repetir oração? Não, não é bem isso. Veja bem, o próprio Jesus repetiu a oração lá no Getsêmani, E Paulo pediu 3 vezes para Deus tirar o espinho na carne. Ah, é verdade. O que Jesus critica é o que chamam de batologia. É tipo a falação vazia, mecânica, sabe? Como se a gente convencesse Deus pelo cansaço, pela quantidade de palavras. Uma coisa que associavam aos pagãos na época. Entendi. Muitas vezes, a profundidade na oração está mais na sinceridade, na conexão, do que no volume de palavras. Deus não se impressiona com falatório. Faz todo sentido. Bom, e para fechar o trio, tem o jejum. Mateus 6 parece dar a mesma importância, mas hoje em dia talvez seja a prática menos falada, Ou mais mal compreendida. Com certeza. Uma das fontes até cita o John Wesley, Ah, sim. dizendo que alguns exageram na importância, outros simplesmente ignoram, desprezam totalmente. É um equilíbrio difícil. E historicamente era comum. Muito comum. Era central no dia da expiação em Israel. Depois do exílio também, os fariseus jejuavam, os discípulos de João Batista. O próprio Jesus começou o ministério com aquele jejum de 40 dias. Nossa, 40 dias. E a igreja primitiva jejuava antes de decisões importantes, como lemos em Atos. Os apóstolos também incluíam o jejum nas suas práticas. Mas assim, qual o objetivo principal? As fontes falam em abstinência de comida, Total ou parcial por um tempo por motivos espirituais. Isso. E os motivos podiam variar. Buscar a direção de Deus, como Esdras fez.
expressar luto, tristeza, como Neemias, ou demonstrar arrependimento sincero, como o pessoal de Nínive lá em Jonas. Uhum. Mas tem um ponto crucial que Isaías 58 deixa claríssimo. Jejuar por jejuar, sem justiça, sem compaixão, não adianta nada para Deus. Ah, importante isso. Tem que ser uma expressão de humildade, de dependência, não show para impressionar os outros. Por isso Jesus fala para não parecer triste, para lavar o rosto, se arrumar, e quase sempre está ligado com oração intensa. Salmo 35 fala disso. Olhando para tudo isso, esmola, oração, jejum, parece que o grande recado de Jesus é contra a hipocrisia, né? O que vale mesmo é a autenticidade diante de Deus. Sim, a menor dúvida. A sinceridade da motivação, lá no fundo do coração, o desejo de agradar a Deus e não de ganhar aplauso das pessoas, é o que Jesus mais valoriza em Mateus 6. A ação externa só tem valor real se nascer daí, de um coração voltado para Ele. Então, concluindo aqui essa nossa exploração, fica bem claro, né? A piedade que Jesus ensina é focada no coração mesmo, nessa relação íntima e sincera com o Pai, bem longe dos holofotes. E fica talvez uma reflexão para a gente levar, pensando no espírito desses ensinamentos todos, se o que mais importa é essa intenção, essa sinceridade diante de Deus, como é que a gente pode viver o espírito da esmola, que é essa compaixão ativa, o espírito da oração, essa comunhão íntima, e o espírito do jejum, autodisciplina, o foco no espiritual no nosso dia a dia. Mesmo quando não estamos, sei lá, literalmente dando dinheiro, ou ajoelhados orando formalmente, ou sem comer. Excelente questão para a gente continuar pensando. Terminamos aqui esta análise.